Olá, nono ano. Vamos iniciar então a nossa correção da semana 1 do PET volume 4 de História. E o tema de vocês é a Era Vargas. Antes da gente entrar na matéria, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 7 de setembro de 2020. E hoje nós comemoramos aí a independência do Brasil, que foi o processo histórico da separação entre Brasil e Portugal, onde o Brasil deixou de ser colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. A gente não pode deixar essa data tão importante histórica passar em branco, né? E do lado aqui eu tenho a imagem do Monumento da Independência, que fica situado às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo. E eu gravei um vídeo nesse dia que eu fui aí. Ele não tem nem uns 4 minutos, mas é bem interessante. Ele tem algumas dicas, né? Na verdade, são alguns vídeos, mas eu vou deixar aí no card para vocês darem uma olhadinha o que eu falo sobre aqui o Monumento da Independência, tá? Mas clica lá mesmo, vai dar uma olhadinha, porque ficou bem legal. Óbvio que tem umas cenas amadoras, alguma coisa assim, mas ficou bonzinho, tá? Então vamos lá. A Era Vargas. A Era Vargas ela é dividida aí em 3 períodos, né? Que é o governo provisório, que durou de 1930 a 1934, quando, através de um golpe, né, o Getúlio Vargas assume aí a presidência do Brasil. Depois nós temos o período constitucional, que é o governo constitucional de 1934 a 1937, onde ele foi eleito por uma Assembleia Constituinte para governar o país. E nós temos aqui também o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, né, que foi o período da ditadura Vargas, que é quando ele mesmo deu o golpe, né, e, e se tornou aí uma pessoa autoritária, dirigindo o país, né, através de um golpe que ele deu, de nome Plano Cohen, que ele dizia que o Brasil sofreu uma ameaça comunista, né? E aí ele se perpetuou por mais alguns anos no poder. E aqui nós temos a face de Getúlio Vargas, né, nesses períodos, né, que aqui em 1930, quando ele assume o governo, todo sorridente e tal, e aqui com o passar dos anos ele foi fechando aí a expressão até chegar em 37, que é quando ele deu o golpe do Estado Novo. Nós temos o texto, né? O texto trata-se basicamente desses 3 períodos, né, do governo da Era Vargas, que é importante você dar uma pause aí e dar uma lida neste texto, tá? Ou leia no PET, que às vezes está mais legível. E vamos direto para a atividade, né? Número 1. Relaciona a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira, com a queda da exportação de café e a crise da chamada Primeira República. A crise de 29 se deu pouquinho antes de Getúlio Vargas assumir a presidência do país, né? Mas aqui tem um trechinho, ó. Apesar da política de valorização do café instituída pelo Convênio de Taubaté, a produção cafeeira não resistiu à crise do capitalismo. Como os estados, faltou um S aqui, os Estados Unidos e a Europa eram maiores compradores de café do Brasil, rapidamente os cafeicultores deixaram de vender milhões de sacas do produto, que ocasionou grandes prejuízos com a queda de dos preços. 2. Conforme estudado no PET anterior, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela vitória da Revolução Russa de caráter socialista, além do surgimento dos movimentos de ultradireita, nazifascismo, na Europa, notadamente na Itália e Alemanha. Associado à crise econômica de 29, esse período é marcado pela crise das democracias liberais. Tais movimentos têm repercussão também no Brasil, a partir do surgimento dos movimentos da ANL e o movimento integralista, A e B. A partir do diálogo com seus colegas e professores, pesquisando no livro didático e em outros materiais, preenche o quadro abaixo. Aí tem o quadro, né, da ANL e os integralistas, a influência, as propostas e a principal liderança de cada um deles. Aí eu coloquei aqui, eu coloquei assim esse quadro meio espichado, esquisito aí, mas dá para vocês entenderem, né? ANL, influência, socialista, comunista. Principais propostas:
a nacionalização de empresas, o não pagamento da dívida externa, a reforma agrária, que distribuía terras às pessoas mais necessitadas do país, né? A garantia de liberdades individuais. E a principal liderança era Luiz Carlos Prestes. Os integralistas eram de influência fascista, combatiam o comunismo e defendiam o nacionalismo exaltado e a entrega do poder a um chefe integralista. E a principal liderança era Plínio Salgado. 3. Com o autogolpe, Getúlio estabelece o Estado Novo. Esse regime é marcado pela forma autoritária e pela centralização do poder, e ao mesmo tempo é marcado pela modernização econômica e pela concessão de direitos. Diante disso, responda as questões abaixo. Letra A. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? Aponte as características do regime que justifique essa afirmativa. Nesse período, os estados brasileiros foram entregues a interventores de confiança do presidente. As eleições foram suspensas, partidos políticos foram extintos, greves e manifestações contra o governo foram proibidas e criou aí o DIP, criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava o que era passado, né? Era basicamente para poder fazer uma imagem boa de Getúlio Vargas, como aí o famoso slogan, né, de pai dos pobres. Então, essas ações aí são coisas, e existem outras também, né, que comprovam que o Estado Novo realmente tinha sido marcado aí por autoritarismo de Getúlio Vargas. Letra B. Podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos que podem ilustrar seus argumentos. Sim, entre as décadas de 1930 e 1940, dobrou o número de indústrias instaladas no Brasil, principalmente de calçados, alimentos, tecidos e móveis. Estimulou a indústria de base com a criação da Siderúrgica Nacional, né, de aço e da Companhia do Vale do Rio Doce de mineração. Letra C. Quais as principais inovações na legislação trabalhista trazidas por Vargas? No período do governo do Vargas, né, ele criou o Ministério do Trabalho e consolidou as leis trabalhistas. E o que veio aí nessa legislação trabalhista de novidade, né? Que era salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária de 8 horas, estabilidade no emprego, entre outras. Essas aí é só algumas, tá? O que antes não era regulamentado por lei passou a ser lei aí entre os trabalhadores brasileiros, né? Que por sinal são leis que vigoram até hoje e muito importantes para nós trabalhadores. Então foi isso, gente, as correções dessa semana. Se foi útil, curte, compartilha com seu colega que às vezes está precisando, tá? E até a próxima.